Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e, no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e, depois disso, sentiu-se fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do céu e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Cachorrão. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e, mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Povo de Deus, esse texto do Evangelho de Lucas também nós encontramos em Marcos e Mateus. Lógico, a essência é sempre a mesma, variando só apenas alguma roupagem, pouquíssima. Mas os três evangelistas narram esse quadro, esta cena. Então é nele que nós vamos meditar. Veja, meu povo, aqui nós temos um Deus gente, e como gente também sofrendo aquilo que a gente sofre, tentação, menos o pecado. E nós vimos aqui três elementos, três tentações que faz com que nós saiamos dessa nossa celebração meditando, levando conosco força para vencermos as mesmas, que muitas vezes não é ou não são fáceis. Vamos lá. Jesus cheio do Espírito Santo, não estava vazio não, cheio do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo.
Aí vocês perguntam, mas ele não está em comunhão com o Pai e o Filho? Está. Ele em comunhão com o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Para realçar a presença do Espírito no meio de cada um, cada um de nós, né? Vamos lá. Jesus estava terminando o seu retiro, estava terminando o seu deserto, muito bem representado aqui, que eu acho que vocês estão perguntando, o que é essa cruz desse jeito, o que é essa pedra, o que é esse vaso, o que são esses ramos secos? É o deserto, pronto, respondi. E é um deserto semelhante a esse que Jesus passou, pouco ou muito, nós conhecemos o deserto, mas em filmes, televisão, etc., né? Muito bem, foi para lá que Jesus foi, e foi lá que ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Aí nós perguntamos assim, Jesus precisava jejuar? Como Deus, não. Como homem, eu não digo que precisava, mas ele quis dar o testemunho do deserto, da solidão, de estar a sós, e também da fome, que é o primeiro elemento que traz aqui. Muito bem, a sós, deserto, e até com fome, o diabo falou, é hoje que eu vou pegar esse cara, desculpa da palavra cara, essa gíria nossa, é hoje que eu vou pegá-lo. Então aproximou-se dele, minha gente, e o diabo conhece a Sagrada Escritura, viu? É bom que vocês saibam, conhece a Sagrada Escritura, por isso ele se armou e foi para ver se derrubava Jesus. Mas aqui tem uma coisa muito importante, dentre outras, né? Ele tinha dúvida. Qual foi a dúvida que está claro aqui? Se és filho de Deus. Se ele soubesse perfeitamente que, ou conhecia perfeitamente a Escritura, ele não falava desta forma que está aqui, não. Ele falava, você é o Filho de Deus. Você pode... Qual que foi a primeira tentação daqui? Transformar esta pedra em pão. Mas ele levou um nocaute muito grande, foi nocauteado por Jesus, porque Jesus, que respondeu para ele? Não só de pão vive o homem, não só de pão. O diabo botou a sua sacolinha nas costas para não falar outra coisa e foi embora. Foi embora nada, ficou ali rodeando. Foi embora nada, ficou ali procurando como que abocanhar aquele homem. Mas não demorou muito. O que ele fez? Levou Jesus para o alto. Por que para o alto? Porque Jesus sempre é do alto. Mas para mostrar o quê? Mostrar o reino, está muito claro aqui. Levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. E falou para ele o quê? Eu dou tudo isso aqui para você, porque isso aqui é meu, foi entregue para mim. Primeiro de tudo, mentiroso, que não era dele. Segundo de tudo, que não pertencia dele, mentiroso. Terceiro, que não foi dado coisíssima nenhuma para ele. Talvez ele tenha roubado. É a ação dele, serviço dele. Mas Jesus não caiu nessa também não. Eu te darei, onde que está? Eu te darei todo esse poder, toda a sua glória. Porque você precisa, para ganhar esse tudo que eu estou mostrando para você, você tem que
ajoelhar diante de mim e me adorar. Não é safado? Não é um cachorrão? Não é um intrometido? Ele não está gostando que eu estou falando não, mas eu estou falando com vocês, para vocês, e eu tenho Nossa Senhora que está me ajudando. Não era nada dele. Aí que ele caiu do cavalo, ou da égua, ou do potro, não sei. Caiu. Porque Jesus disse para ele: adorarás o Senhor teu Deus, e a Ele servirás. Outra nocauteada no diabo. Depois, o diabo pega Jesus e vai para Jerusalém e coloca no ponto mais alto e diz para ele: você vai se atirar daqui para baixo, tá? Fique tranquilo que nenhum arranhão nos seus pés, no seu corpo, em você vai acontecer. Por quê? Porque os seus anjos vão te livrar, E ficou olhando para Jesus, e Jesus olhando para ele. Só que mais uma vez ele levou um bom pontapé em algum lugar do corpo, né? O que Jesus disse para ele? E nessa hora Jesus se manifesta mais uma vez que Ele é Deus conhecedor da Escritura. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo deve ter olhado para Jesus e falou: 3 vezes eu tentei esse homem, mas ele não caiu. E diz o nosso texto: terminada a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retomar em tempo oportuno. E não vão pensar vocês, ou não vamos pensar nós, que Jesus não foi tentado mais vezes, não. Jesus foi tentado, inclusive na cruz. Olha como o diabo é atrevido, inclusive na cruz. Padre, qual foi a tentação de Jesus na cruz? Ele sofrendo tudo aquilo que nós vamos meditar dentro de poucos dias. O desânimo, que fez com que Jesus falasse bem alto com o Pai: Pai, por favor, afasta esse cálice, essa dor, esse sofrimento. Naquele momento, Jesus, homem, faz um profundo suspiro e diz: não, é a sua vontade que tem que ser feita. Olha, um homem Deus, um Deus homem, dando testemunho de tentação. Com isso não quero dizer, meu povo, que você, nós não vamos ter tentação. Várias tentações nos rodeiam, mas Jesus, sabendo que nós, como Ele, íamos ser tentados, Ele nos ensinou a rezar. Que jeito? Não nos deixes, ou não nos deixeis cair na tentação. Portanto, povo de Deus, quando nós estivermos na caminhada da vida, sentirmos que alguma coisa está nos atormentando, que seja algo não ordinário, mas extraordinário, mentalmente vamos nos transportar para esses 3 momentos que Jesus passou e pedir socorro para Ele. Só que nós levamos uma vantagem a mais, que é a mesma vantagem que Jesus levou, que Ele tinha quem? A mãe ao lado dele, a mãe ajudando-o, a mãe protegendo. É o que nós temos, Nossa Senhora. O diabo não gosta de Nossa Senhora, mas nem se puder medir nem uma fração de segundo ou nem uma fração de milímetro. Não gosta, porque ela vai na frente, vai caminhando e vai nos defendendo. Que ela nos proteja de toda e qualquer tentação. Mas se nós, por fraqueza que nós temos e somos, cairmos, vamos levantar com a reconciliação, com o retorno à graça de Deus.
Que essa quaresma, minha gente, vamos adentrar nesse deserto. Vocês vão fazer o deserto de vocês do jeito de vocês. Com jejum, com oração, com a doação. E vocês vão criando, digo vocês não, nós, quando eu falo assim, eu sou o primeiro. Nós vamos criar esses momentos de nós experienciarmos com tanto entusiasmo, mesmo que difícil, a tentação ou as tentações. Nós vamos parar um momentinho em silêncio, como fazemos sempre, e vamos ver esse quadro: Jesus com fome, Jesus abatido como homem, Jesus mais guiado pelo Espírito, que é o Espírito Santo, e ele que encontra o maligno, mas ele nem dá bola, linguagem nossa e gíria, nem dá bola, porque ele tem o Pai com ele, e ele com o Pai no Espírito, e Maria na frente.